Seja bem-vindo, professor ou professora, ao nosso canal. Meu nome é Tânia Sarmento, sou pedagoga e psicopedagoga e hoje nós vamos falar sobre consciência fonológica e consciência fonêmica. Como vimos até aqui, o domínio de habilidades para ler e escrever está associado a várias habilidades cognitivas, como já vimos a decodificação, a codificação, a análise, a síntese, a atenção, a capacidade de percepção, a memória de trabalho, o planejamento, o autocontrole, a flexibilidade do cérebro para se adaptar às novas situações e aos novos conhecimentos. Nós usamos essas habilidades para identificar, para compreender e para integrar as informações. E assim nós possamos regular os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. Nós vimos também que cada pessoa possui uma maneira muito própria de privilegiar uma ou outra rota de análise ou síntese dos sons da escrita e para ler também, e que o CEA possui princípios que as crianças precisam se apropriar para poder ler e escrever com compreensão, que elas possam fazer interpretação, que elas possam fazer uso dessa leitura nas suas atividades cotidianas e sociais. Também falamos que a habilidade de discriminação auditiva, ela precede a habilidade de consciência fonológica e que existem competências que nós precisamos estimular nas crianças para que elas aprendam a ouvir, ou seja, que sejam competentes para reconhecer, para identificar e interpretar os sons. Nós sabemos também que só isso não basta, né? Nosso sistema de escrita não é composto por sons e letras. É preciso que entendamos que existem princípios de composição, de sequenciamento, de manipulação, que é o que nós vamos ver na consciência fonológica. Neste momento, nós vamos levar as crianças a perceber e a compreender a maneira pela qual a linguagem oral pode ser dividida em componentes cada vez menores. Ou seja, que a frase pode ser dividida em palavras, as palavras em sílabas e as sílabas em fonemas. A criança ainda é capaz de identificar que essas mesmas unidades podem repetir em diferentes palavras, fazendo com que a criança preste atenção na cadeia sonora da fala, percebendo que na escrita se desenham os sons das coisas e não as coisas em si mesmas. Ouvir com atenção, observar os movimentos da língua, dos lábios, dos dentes, as entradas, as sílabas e os bloqueios de ar é importantíssimo para atribuir valor sonoro para as letras. Porque como o som é impronunciável, a criança precisa estabelecer alguma relação entre o som e alguma característica que possa fazê-la lembrar qual letra usar, aonde usar, e a fonoarticulação das letras e dos sons ajuda muito a constituir as palavras. Então é necessário criar situações de reflexão sobre a língua, levando a criança a atuar com a percepção consciente de sons finais, sons iniciais, constituição das frases, constituição das palavras, constituição das sílabas e até chegarmos nas unidades menores, que são os fonemas. Podemos dizer que todas essas habilidades, então, fazem parte da consciência fonológica. Como nós já antecipamos e começamos com a discriminação auditiva, a próxima etapa da consciência fonológica é trabalhar a consciência de aliteração, que é a capacidade de identificar os sons que se repetem na posição inicial das palavras. A criança que já percebe e já tem consciência de aliteração, ela é capaz de perceber os sons iniciais iguais entre um grupo de palavras, tomando por base a primeira sílaba ou o primeiro fonema de uma forma isolada. Após as aliterações, o nosso trabalho se volta para a consciência da rima, que é a capacidade de perceber o último fonema da palavra que tem um som parecido com outra palavra, né? Nós dizemos que uma criança tem consciência da rima quando ela tem a capacidade de perceber as palavras numa frase que tem a sua terminação parecida. Pode ser numa estrofe, num poema, em pares de palavras, em brincadeiras cantadas. O terceiro nível da consciência fonológica é a consciência da palavra. É saber identificar as palavras, né, onde elas começam, onde elas terminam, dentro de uma frase.
Lembrando que as frases devem ser sempre simples para depois você passar para frases complexas. Que sejam frases que as crianças tenham, assim, tem acabado de acontecer alguma coisa, você utiliza essa frase, porque vai estar fresquinha na memória. Elas precisam construir essa ideia de que um todo pode ser dividido em partes menores. E aí o professor pode usar como atividade ele falar uma frase, contar nos dedos quantos pedaços a frase tem e fazer com que a criança faça o mesmo exercício. Depois de terem consciência das palavras, vamos ensiná-las que as palavras podem ser subdivididas em pedaços menores, as sílabas. É melhor você falar pedaços em vez de falar sílaba, porque sílaba é um conceito muito difícil da criança entender. Lembrando sempre de usar palavras conhecidas, né? Vamos dar um exemplo. O mesmo exercício da consciência das palavras. Você bate palmas para contar as sílabas, né? O professor sempre explica e faz, depois os alunos fazem junto com o professor, depois os alunos fazem sozinhos e depois individualmente. Lembre sempre dessa sequência didática. Existe uma quantidade de variações dessa prática. Você pode usar cartões numerados, pode escrever sílabas dentro de formas geométricas e outras que você pode utilizar. Então, agora que essa criança já sabe identificar um som, já sabe perceber qual é o som semelhante no início ou no final das palavras, já sabe quando uma palavra tem começo e tem fim, já sabe que a palavra é subdividida em sílabas. Então, agora elas devem identificar o som inicial e o final em uma mesma palavra. Bom, a gente começa pelo som inicial e depois a gente vai para o som final. Nós já estamos falando agora da consciência fonêmica. É quando nós conseguimos, então, isolar os sons. Então, o professor pode falar uma palavra e perguntar assim: qual é o primeiro pedacinho? Qual é o último pedacinho da palavra? Assim, elas vão conseguir identificar várias coisas da consciência fonológica. Quando uma criança não consegue perceber os sons iniciais ou finais, ela pode estar presa no que a gente chama de campo semântico. Por exemplo, você fala uma palavra que começa igual a palavra mamão, aí a criança responde pera, abacaxi. Isso é porque ela está presa à categorização, ela está categorizando. Se ela responder macaco, Maria, ela já descobriu que a escrita é diferente do objeto, ou seja, que o significante é diferente do significado. Lembre sempre disso. Bom, já trabalhamos com isolamento de som, agora nós vamos fazer a síntese dos sons. Já fizemos a criança entender que as palavras são compostas por sequências de sons. Agora nós vamos uni-los para formar palavras. Então ajuda a ter palavras que não conhecemos, tá? Ajuda até a fazer a leitura. Essa estratégia, a gente junta diferentes sons para formar sílabas e depois palavras. Neste caso, o professor faz os sons das palavras. Por exemplo, a palavra ovo. Ele fala ó, f, ó, forma a palavra ovo sozinho. Depois ele faz a mesma atividade com as crianças. Depois só as crianças. Depois as crianças individualmente. Agora que as crianças já sabem juntar sons para formar palavras, nós vamos pegar palavras e decompô-las em sons individuais. A isso a gente chama de segmentação dos sons. As palavras são formadas por diferentes sons. Então, sempre utilize palavras conhecidas e os dedos para contar os fonemas. Os movimentos articulatórios da boca também são bastante importantes. O que a boca faz? O que a língua faz? Usar um espelho, uma foto para a criança perceber os movimentos orais que fazemos ao falar. Neste momento, o professor fala a palavra mala, fala todos os sons da palavra mala, levanta os dedos, pergunta quantos sons ele falou e para cada som ele faz essa correspondência. E faz isso depois individualmente e depois com todas as crianças juntas. Você pode usar como variação feijões para representar o número de som ou pintar figuras geométricas, né? Existem várias formas de você fazer a criança contar o número de fonemas. Estamos chegando no final da consciência fonológica. A última etapa é a substituição dos sons. A nossa criança já domina os sons da palavra,
Agora nós vamos brincar com elas, né? Nós vamos fazê-las perceber que ao trocarmos sons da palavra, podemos formar outra palavra, levando-as a perceber, né, que novas palavras podem ser formadas com substituição de sons. Então o professor pode perguntar assim, pode falar a palavra bola, qual é o primeiro som? E se trocarmos o B pelo C? Aí ele mostra como é que fica isso, né? E depois faz uma troca posterior com a letra M, e agora são as crianças que vão responder. Com este último nível, nós conseguimos levar a criança a adquirir a consciência fonológica e a consciência fonêmica. Agora nós precisamos partir para o conhecimento alfabético, né? Que é estabelecer relações entre letra, som e suas diferentes grafias. Então, esse é um assunto para a nossa próxima videoaula e eu aguardo vocês lá. Muito obrigada por estar conosco até agora.